Caiu? Não, eu esqueci de pôr gravar. Então, pessoal, só relembrando, materiais cerâmicos são aqueles materiais que são formados pela secagem e a queima da argila, do material argiloso. Nós temos que ter os dois processos, porque a secagem ela vai eliminar a umidade e a queima vai aumentar a resistência do produto cerâmico. Mas quais são os produtos cerâmicos, quais são os materiais cerâmicos que a gente utiliza para a construção civil? Então, nós temos os tijolos, as telhas, os pisos, todos esses são produtos cerâmicos. E o que eles têm em comum é que eles são formados pela queima e pela secagem da argila. Tudo bem até aí? Certo. Na formação de um produto cerâmico, então na obtenção, vou passar para a aula que fica mais fácil de mostrar para vocês. Então, quando nós temos a formação de um produto cerâmico, nós temos 5 etapas, que é a etapa de extração do material, preparação da matéria-prima, moldagem da peça cerâmica, secagem e a queima, onde a queima também pode ser chamada de cozimento. Então, são 5 etapas que a gente tem que seguir. O que é a etapa de extração do material? É onde a gente vai retirar a matéria-prima, a gente vai retirar a argila. Então, essa etapa de extração de material é quando a gente vai fazer a retirada da argila. Preparação da matéria-prima. Então, dependendo do produto cerâmico, a gente vai ter que acrescentar alguma coisa a essa argila para dar alguma característica. Então, aqui a gente vai preparar... Leonardo acordou. Preparar a argila. O que é o processo de moldagem? Então, quando nós temos uma peça cerâmica, essa peça cerâmica, ela vai ter uma forma definida. Essa forma a gente vai definir durante a moldagem. Essa moldagem, ela pode ser de diversas formas, que a gente vai ver daqui a pouco. A secagem é para eliminar a umidade da peça cerâmica e a queima, ela vai trazer o aumento de resistência da cerâmica. Vocês lembram, quando a gente estudou classificação dos materiais, quais eram as principais propriedades de um produto cerâmico? Então, sempre que a gente falava em cerâmica, as principais propriedades eram o quê? Dureza, resistência alta, não conduz eletricidade, todas essas eram características que a gente tinha iminente às nossas peças cerâmicas, aos nossos materiais cerâmicos. Todos os produtos cerâmicos, eles têm essas características, então eles vão ser produtos com alta dureza, alta resistência mecânica que não vão conduzir eletricidade. Aqui só tem um esqueminha de como que é as etapas de fabricação. Então, a preparação da matéria-prima, extração da matéria-prima, moldagem do produto, secagem e queima, que é só um esquema para vocês definirem, para vocês lembrarem como que é. Então, durante a extração do material, é a extração da argila, porque o material que a gente utiliza para a preparação das peças cerâmicas vai ser a argila. A gente vai explorar a argila e vai ver se tem viabilidade técnica e econômica para fazer essa exploração. Tratamento da matéria-prima, vai ter a purificação e a trituração dessa argila, porque de acordo com o método de moldagem que a gente vai ter, essa argila ela vai ser misturada com água. A gente vai ter que definir qual é a quantidade de água que a gente tem que colocar na peça, fazer a homogeneização dessa argila para que ela possa produzir aquele corpo de prova, aquele molde. A moldagem, ela está relacionada com o teor de água que apresenta essa argila. Como assim o teor de água?
Quanto mais água a gente coloca na argila, mais mole vai ficar aquela mistura, mais mole vai ficar aquela pasta. Então, de acordo com essa quantidade de água, eu defino qual é o processo de moldagem que eu tenho para fazer os copos de prova. Então, eu tenho uma pasta que ela se chama pasta branda, que ela pode ter 25% de umidade, a pasta dura, que tem entre 15% de umidade, e uma pasta seca, que tem 5 a 6% de umidade, onde essa umidade ela vem da quantidade de água adicionada na argila. O aumento da água na pasta, ele vai trazer economia de energia na moldagem, porque quanto mais água eu coloco na minha argila, mais mole aquela pasta vai ficar. Então, mais fácil, menos energia eu vou gastar para moldar aquele corpo de prova. Quanto mais água eu coloco, maior vai ser a plasticidade daquela argila. Então, eu não sei se vocês chegaram a fazer com a Jéssica de geotecnia. Não, vocês ainda não viram geotecnia, mas vocês vão fazer ensaios de solo, vocês vão fazer ensaio de plasticidade do solo. Quanto mais água a gente coloca, mais plástico o solo vai ficar. Em contrapartida, isso vai causar mais defeitos de secagem, porque uma das características que a gente tem das peças cerâmicas é que quando elas passam pelo processo de secagem e queima, a gente vai ter uma redução das suas medidas, uma retração, a retração do volume da peça cerâmica. A gente vai ter uma diminuição do volume. Isso porque quanto mais água eu apresento, mais água eu perco. Se eu perco água, eu vou diminuir o volume. Tudo bem? Quais são os tipos de moldagem que a gente tem? Oi? Retração, então, é como se fosse uma redução? Retração é uma redução, exatamente. Deixa eu pegar aqui uma foto para vocês verem. Então, aqui, ó, vocês estão vendo esse bloco cerâmico antes do processo de secagem, depois do processo de secagem. A retração é essa diminuição que ele vai ter no volume. Então, eu tenho tanto uma diminuição na largura, quanto uma diminuição no comprimento. Isso aqui é o bloco antes que passasse pelo processo de secagem. Quando eu perco água, eu tenho essa diminuição, que é o que a gente chama de retração. Eu vou diminuir. Isso eu dou o nome de retração volumétrica. E eu consigo determinar o valor. Como que eu consigo? A retração volumétrica, ela vai ser igual ao volume inicial menos o volume final dividido pelo volume inicial. Isso aqui vai me dar o valor da retração volumétrica na peça cerâmica. Então, quais são os tipos de moldagem que a gente tem? Nós podemos ter a prensagem, a extrusão, a moldagem artesanal e a barbotina. A moldagem artesanal, para quem já assistiu, não é da época de vocês são muito novinhos, tem aquele filme Ghost que tá lá a moça com o rapaz fazendo uma peça lá de argila, bagunçando tudo, sujando as mãos. Isso é o que a gente chama de moldagem artesanal. Então a gente vai fazer com as próprias mãos. A quantidade de energia que a gente precisa é uma quantidade de energia pequena comparada às outras. Porque quando eu tenho essa moldagem artesanal, eu não preciso de nenhuma máquina para poder fazer esse processo, apenas as minhas mãos conseguem. Isso só pode acontecer quando eu tenho uma pasta ali entre 25% e 40% de umidade. Com menos umidade que isso, eu não consigo fazer uma moldagem artesanal. Então, se eu tenho uma pasta que ela vai ter de 15% a 25% de água, eu posso fazer um processo que é chamado de extrusão. O que é a extrusão? Então, na extrusão, eu vou passar por uma extrusora. Então, eu vou pegar aqui minha matéria-prima, a minha argila, e ela vai ser encaminhada por essa extrusora. É desse jeito que a gente fabrica tijolo. Então, aí vem depois o corte, acontece no tamanho certo aqui do tijolo, do tamanho pré-definido. Mas o tijolo ele vai ser extrudado, né? Extrusado não. Se nós temos ainda uma pasta mais dura, com menos água, de 4 a 10%, a gente tem o processo de prensagem, que a prensa vai exercer ali uma compressão, fazendo com que o material ele ganhe a forma da peça que eu quero definir. Então, a prensagem, eu coloco a minha pasta mais seca e venho com a prensa para fazer essa compressão.
Então, isso aqui, a pasta é mais seca. Os produtos que são feitos por isso, normalmente são os pisos, azulejos, ladrilhos, eles são feitos por prensagem, tá bom? Então, prensagem, ladrilho, azulejo, alguns tipos de tijolos, principalmente o tijolo maciço, e telhas de qualidade superior são feitas por prensagem. Moldagem por extrusão, tijolos, telhas, tubos cerâmicos e refratários. O artesanal é mais para vasos, pratos e objetos decorativos. E nós temos a barbotina, quando a gente tem uma pasta que ela vai ser uma pasta mais fluida, com um teor de 30 a 50% de água. Então, essa barbotina, ou ainda colagem à barbotina, que é o outro nome que a gente pode chamar essa moldagem, a nossa argila ela vai estar bem líquida, então vai ser uma pasta bem líquida. Isso a gente vai preencher o molde. Quando a gente preenche esse molde, vai haver grande retração. Então, esse aqui é o processo que vai ter mais retração. E a água vai sair para que aconteça essa moldagem. Peças mais complexas é que são feitas por esse tipo de moldagem, como é o caso dos aparelhos sanitários. Então, quando a gente tem os vasos e as pias sanitários, eles são feitos por colagem à barbotina. Tem um vídeo, depois eu passo esse vídeo para vocês, tá bom? Eu coloco o link para vocês lá no WhatsApp do videozinho, para vocês assistirem de uma colagem à barbotina. Então, esses são os nossos tipos de prensagem. Aqui está o artesanal. Então, o artesanal, normalmente, a gente tem uma mesa giratória e a gente vai inserindo a pressão, né, na nossa argila. Depois que eu tenho o processo de moldagem, que o meu molde da peça cerâmica foi feito, eu tenho que passar pelo processo de secagem, que é onde eu vou retirar a umidade da peça. Então, a secagem, ela retira a umidade e essa retirada da umidade, ela vai ser acompanhada da contração da peça. O que é a contração? É a retração. Eu vou retrair, eu vou diminuir o volume. Quanto maior a quantidade de água, quanto mais água, na pasta, maior será a retração. Quanto mais água eu tiver na minha pasta, quanto maior a facilidade na moldagem, maior vai ser a retração volumétrica, mais a minha peça vai variar o tamanho. Essa velocidade que a secagem acontece, ela tem que ser controlada, porque se essa retração ela acontece muito rapidamente, a minha peça ela pode ficar desuniforme. Isso pode gerar fenda, pode gerar trinca, pode gerar deformações no meu produto cerâmico. E eu não quero que essa deformação aconteça. Então, para não acontecer a deformação, a gente vai controlar essa velocidade de secagem. E a queima é a última etapa da fabricação, que é quando a gente tem aumento da resistência mecânica da peça. Então, não basta apenas secar. Então, se vocês já fizeram bolinho de barro, se algum de vocês já brincou de bolinho de barro, vocês sabem que depois que a gente mistura a água e deixa lá secando, ele não aguenta a resistência. Só um instantinho, Edson, que eu já respondo sua pergunta, tá? Então, depois que eu seco, eu não tenho aumento de resistência. Se eu fizer uma compressão, aquele material ele vai se desfazer. O que eu faço então para aumentar a resistência? Eu tenho que queimar a peça, eu tenho que aumentar a temperatura até que eu chegue a uma temperatura que vai ter aumento de resistência. Eu vou modificar quimicamente essa peça. Porque quando eu tenho retirada da água durante o processo de fabricação, lá no nossa secagem, nós não temos mudança química, a gente vai ter uma mudança da água, que a água vai evaporar. Mas nós não vamos ter uma mudança na estrutura química da argila. Só quando a gente tem o processo de queima é que essa mudança vai acontecer. A secagem é sempre feita dentro dos moldes? Não, a secagem nem sempre é feita dentro dos moldes. Se a minha peça ela for uma peça que vai estar uma pasta mais dura, como por exemplo um molde que foi prensado ou extrusado, eu não preciso do molde. Eu pego a peça e levo ela para o forno para ter a secagem.
Mas se a minha peça, por exemplo, foi feita por barbotina, que é aquela muito líquida, eu tenho que esperar uma secagem inicial para depois prosseguir com a secagem e a queima sem o molde, tá bom? Mas não é feita dentro dos moldes. Na maioria das vezes, a secagem não é feita dentro dos moldes, porque a gente faz o molde, prensagem e extrusão, a gente vai retirar a peça e depois levar para secagem. Tudo bem? Respondido? Ótimo. Então, quando a gente tem a queima, a gente vai ter essas transformações estruturais que vão aumentar a resistência do material. Para que isso aconteça, essa queima ela também tem que ter uma velocidade controlada. Porque se a queima for lenta, vai demorar mais até eu alcançar aquela resistência. E eu tenho que alcançar essa resistência a uma temperatura próxima de 1.200 graus Celsius. Porque essa temperatura de 1.200 graus Celsius é a temperatura de formação do vidro. Então, ocorre a vitrificação da peça cerâmica. Essa vitrificação ela vai fazer o quê? Vai fazer com que diminua a porosidade do material e aumente a resistência. Então, se eu chegar lá próximo aos 1.200, eu tenho o início da vitrificação, o aumento da resistência acontecendo. Se eu passo de 1.200, a peça ela vai diminuir drasticamente a porosidade por causa dessa formação desse vidro. É o caso dos produtos cerâmicos das louças sanitárias. Então, se vocês têm na casa de vocês aquelas pias que são formadas pela cerâmica, você vai olhar o seguinte, na parte que a água cai, na parte interna da pia ali, o que a gente tem? Uma parte bem vitrificada, então você vai olhar, não vai entrar água por ali. Se você for olhar do outro lado, ela vai ser bem porosa, porque uma camada ela vai ter mais vitrificação e a outra mais porosa, porque essa mais vitrificada ela ficou mais em contato com a temperatura mais alta, tá? Sempre que ocorre a vitrificação, a gente tem a diminuição dos poros, aumento da resistência e redução da permeabilidade. Por que reduz a permeabilidade? Porque os poros servem como um canal para a água. Se eu vou ter essa diminuição, eu vou reduzir também a permeabilidade do material. Tudo bem? Então, como eu tenho queima lenta e queima rápida, de acordo com a velocidade, a queima lenta ela vai acontecer mais lentamente. Isso vai gerar um maior custo, porque as temperaturas são muito altas. Maior custo, mas um menor perigo. Porque se eu queimo muito rápido, eu posso ter o problema da minha peça estourar durante a queima. Não sei se vocês têm contato com alguém que trabalha em olaria, ou se vocês já foram. Se o tijolo é queimado muito rápido, ele pode estourar. Então, ele vai ter fissura, ele vai quebrar. Isso não é interessante para as nossas peças. E quando o material cerâmico, que é muito resistente, muito duro, estoura, ele vai ter um estilhaço parecido com o do vidro. E de acordo com os cuidados, a gente pode se cortar com isso, tá bom? Então, a queima rápida, ela vai ser economicamente mais interessante, porque eu vou ter um menor consumo de energia, só que a qualidade do material ela pode ser inferior, porque o material pode apresentar mais falhas, mais trincas, etc. Tudo bem até aí? Isso aqui é um forno para queimar tijolo. Então, como que funciona normalmente esses fornos para queima de tijolo? Os tijolos eles são levados por esteiras, onde os tijolos serão empilhados. E aí, esse forno ele tem um grande comprimento. E aí, ele vai ter câmaras de aumento de temperatura. Ele vai iniciar numa temperatura inferior, vai subir até uma temperatura máxima, que é a temperatura de aumento de resistência, e depois ele vai começar a diminuir novamente aquela temperatura. Por que isso acontece? Porque se eu retirar essa temperatura, por exemplo, meu tijolo está lá em 1.200 graus, em 950 graus, e eu retiro ele diretamente para a temperatura ambiente, isso vai dar um choque térmico. E materiais cerâmicos, depois que passam pelo processo de queima, eles não resistem a choque térmico. Então, o material cerâmico ele não vai resistir a um choque térmico, ele vai se romper, ele vai sofrer uma fratura.
Para que não haja essa fratura do material, a gente vai fazer com que o forno aqueça lentamente e depois ele perca a temperatura lentamente também, para que essa peça não sofra esse choque térmico. Entenderam? Então, aqui eu já mostrei para vocês o bloco antes e depois da queima. Antes da queima ele tem um certo comprimento, depois da queima ele tem outro. Essa retração volumétrica que eu coloquei aqui para vocês, a gente pode determinar ela em função do volume. Volume inicial menos volume final sobre volume inicial. Mas eu posso determinar a retração, que ela vai ser uma retração, por exemplo, no comprimento. Como que eu faço? Comprimento inicial menos comprimento final dividido pelo comprimento inicial. Posso determinar em qualquer uma das dimensões, se eu quero na largura, se eu quero na altura, se eu quero na espessura, eu consigo determinar quais vão ser essas contrações. Só utilizar essa equação inicial menos final sobre inicial que a gente consegue determinar as retrações volumétricas e dimensional em cada uma das dimensões. E os produtos cerâmicos, eles vão depender da utilização. Então, a gente tem os de materiais de argila, materiais de louça e materiais refratários. Materiais de argila são de argila comum, então vão ser os porosos, que são os tijolos, as telhas e os ladrilhos, e os vidrados, que a gente tem ladrilhos também, que são vidrados, manilhas e drenos. Os materiais de louça, a louça é um tipo de cerâmica, não, de argila, só que essa argila ela vai ser mais refinada. Uma argila mais pura. Então, o pó de pedra vai ter os azulejos e o material sanitário. O grés vai ter os materiais sanitários, as pastilhas e os latrilhos. E as porcelanas, que são as pastilhas, azulejos, porcelana elétrica e etc. São os tipos de argilas diferentes. Aquele conteúdo que eu coloquei para vocês da unidade 2, materiais cerâmicos, ele vai falar um pouco sobre essas diferenças dessas argilas. E os materiais refratários são as cerâmicas que vão resistir a altas temperaturas. Lembrando também que os materiais refratários, eles resistem a altas temperaturas, mas eles não vão resistir a choque térmico também. Nenhum produto cerâmico ele vai resistir a choque térmico, tá? Primeiro material cerâmico que a gente vai verificar vai ser o tijolo. Então, os tijolos, eles são chamados blocos cerâmicos. Nós temos os maciços e nós temos os vazados. São os dois tipos de blocos cerâmicos que a gente pode ter. O bloco cerâmico maciço é o que a gente conhece por tijolo maciço. Eles podem ser fabricados por extrusão ou por prensagem, qualquer um desses dois processos, e ele é um tijolo de barro, porque a argila é o barro, né? Existem algumas características que esses tijolos têm que ter, como a regularidade de forma. Então, todo tijolo maciço ele tem que ter essa regularidade, tem que ter uma aresta viva, então ele não pode ser chanfrado aqui, porque senão ele não vai apresentar resistência. Homogeneidade de massa, ausência de fendas, trinca, cozimento parelho. Cozimento parelho, o que significa isso? O material vai ter que ser cozido por inteiro, ele vai ter que ter resistência em todos os pontos do nosso tijolo maciço. Como que a gente faz para verificar isso? Então, vocês já viram um pedreiro batendo a colher lá no tijolo na hora de assentar? Quando ele bate a colher, o tijolo ele tem que produzir um som metálico. Se ele não produz esse som metálico, ele não foi cozido de maneira correta, então ele não vai ter resistência apropriada. Tem que ter facilidade de corte, então facilidade de corte para eu poder cortar e usar somente meio tijolo. Resistência à compressão suficiente para o fim proposto. Vocês vão ver nos próximos slides aqui que o tijolo ele não tem uma resistência à compressão máxima, e sim uma resistência à compressão mínima. O mínimo que o tijolo pode ter de resistência à compressão é normatizado, então é 1,5, 1,5 megapascal, o mínimo que o tijolo pode apresentar de resistência à compressão, mas não tem um limite máximo, tá?
Professora, por que para fazer do tipo o muro de arrimo não pode usar terra? E por que homogeneiza com o tijolo W? Tá, vamos aos poucos. Por que que quando vai fazer muro de arrimo a gente não usa o de terra? Porque o de terra ele vai ter uma absorção de água maior. E se a água passar por ali, vai fazer com que haja um recalque maior. Então, o recalque é aquela deformação do solo, então a gente não pode utilizar. E por que homogeneiza com tijolo W? Jaqueline, essa eu não sei te responder. Então, essa eu vou anotar aqui do lado para eu pesquisar. E aí, depois que terminar a live, eu mando para vocês, tá bom? Por que que eu imagino o tijolo W, eu não sei qual que é esse. Aí, depois que terminar aqui, eu respondo para vocês, tá? Como eu falei agora da absorção de água, o tijolo maciço, ele tem que absorver a água, ele tem que absorver uma quantidade de água. Tá bom, daqui a pouco eu pesquiso e mostro para você por que tem que fazer com esse, tá? Então, olha só, a quantidade de água que o tijolo tem que absorver tem que ser entre 10% e 18%. O que significa isso? Então, o que é a absorção de água? A absorção de água, eu vou fazer um ensaio, eu pego o meu tijolo, vou medir qual que é a massa, vou pesar a massa daquele tijolo. Determinei a massa do tijolo, eu vou mergulhar ele num recipiente com água. Ele tem muita porosidade, então ele vai absorver aquela água. Quando ele absorve, deixo lá um tempo estimado, depois eu volto a determinar aquela massa. A diferença entre, eu vou chamar aqui de absorção de água, é a mesma equação que a gente utilizava para determinação do teor de umidade. Então, se eu fazer massa úmida menos massa seca sobre a massa seca, eu tenho qual vai ser a minha absorção de água nesse tijolo. Ela tem que estar entre 10% e 18%. Se ela não estiver entre esse valor aqui, o tijolo não é apropriado para uso. Só um instantinho. Normalmente a gente deixa 1 hora, Eliedson, então deixa 1 hora dentro da água. Mas tem norma referente para isso, tá bom? Então, para cada tipo de peça cerâmica que a gente for ensaiar, tem uma norma específica. Tem, por exemplo, a telha pede 24 horas de imersão. Então, depende do tipo de peça cerâmica, tá? Se nós estivéssemos na aula presencial, a gente ia fazer isso no laboratório. Então, olha só. Se o tijolo absorver menos de 10% de água, ele não é bom para assentamento de tijolos. E se ele absorver mais que 10%, ele também vai ficar muito úmido e não vai apresentar, mais de 10 não, mais de 18, ele não vai apresentar resistência. Por que ele não é bom para assentar? Porque quando a gente está assentando o tijolo, a gente põe aqui um tijolo, aqui tem outro tijolinho, colocar minha argamassa aqui no meio. E aí eu vou pôr um tijolo aqui. O que acontece com o meu tijolinho aqui que está assentado aqui bem bonitinho? Esse tijolo de cima, ele vai ter que absorver a água dessa argamassa, porque quando ele absorve essa água aqui o cimento vai entrar junto com a água, porque o cimento é muito fininho e vai cristalizar aqui dentro do tijolo, fazendo com que tenha a união, que ele seja unido. Então, da mesma forma, o tijolo que for colocado aqui embaixo, ele tem que ter a mesma característica. Então, pus aqui a argamassa. Essa água ela vai entrar nos poros do tijolo, levando cimento junto, vai unir aqui no meu tijolo e vai entrar um pouquinho também no de cima. Isso acontece de forma que sempre que a gente for ensaiar tijolos assentados dessa forma aqui, como eu tenho mais água entrando no tijolo de baixo do que no tijolo de cima, a fratura ela sempre vai ocorrer próximo ao tijolo inferior, tá? Isso é só para curiosidade de vocês. Outra coisa também de curiosidade para vocês é que essa argamassa aqui, ela não vai ter
uma grande utilidade. Essa aqui, a que tem utilidade, é essa aqui que acontece entre os tijolos. Aqui. Então, esse espaço aqui, ele pode ser bem pequeno ou inexistente. Agora, essa argamassa aqui é que vai causar resistência no tijolo, tá bom? Tudo bem até aí? Então, aqui, os comprimentos, as dimensões do nosso tijolo. Então, as normas que vão referenciar o tijolo maciço são as 7170 de 83, que é as especificações, resistência a 6460 e a forma e dimensão 8041. Sendo que os comprimentos, ele pode ser 19 por 9 por 57 e 19 por 9 por 9 em centímetros, tá? E a resistência à compressão mínima para os tijolos vai depender da classe que esse tijolo vai apresentar. Classe A, resistência mínima 1,5, 1,5 megapascal, classe B 2,5 e classe C 4 megapascal, tá bom? Então, as classes são essas e a resistência mínima essas aqui. Aqui como que é determinadas as dimensões no tijolo e os dois tipos. Então, esse aqui que tem esse elemento aqui vazado, ó, ele é feito por moldagem introdução, por prensagem. E esse outro aqui de cima, que ele não tem esse afundamento, ele é feito por extrusão. Então, são as duas formas que a gente tem de fazer um tijolo maciço: extrusão e prensagem. A gente vai ser desligado agora. E aí, eu vou chamar vocês de novo, tá bom? Falta menos de 1 minuto, então eu já vou parar e já vou sair para chamar vocês novamente.